Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma trilha Parcimônia na Amazônia, a nossa trilha sobre educação patrimonial. E olha só, hoje iremos abordar o tema patrimônio imaterial. Porque nas primeiras trilhas que nós fizemos lá na frente, eu falei sobre educação patrimonial, conceituei o que vinha a ser, os pensadores, o que eles acham sobre isso. Depois trabalhamos sobre patrimônio material e hoje, para fechar com chave de ouro, vamos trabalhar o patrimônio imaterial. Então você, aluno, vai ter um entendimento do que vem a ser esse patrimônio imaterial, tá bom? Então eu tenho o material, que começa com M, e o imaterial, que começa com I. Olha a diferença, tem muita diferença, quer ver só? Parte para o quadro aí. Olha lá, nossa tela, patrimônio imaterial. Aí eu trouxe para vocês aí a imagem do Brasil com os diversos patrimônios imateriais que são criados pelo povo, pela sociedade, inclusive contemporânea. E vocês verão, nessa nossa trilha, como que o estado de Rondônia vê os seus patrimônios imateriais, ou os possíveis patrimônios que poderão ser materiais aqui no nosso estado. Fechou? Então vamos lá. O que são patrimônio imaterial? O que vem a ser? São edificações e paisagens naturais. São também as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado. São as consideradas mais belas. São as mais lembradas, as mais queridas. Quem fala isso, senhores, é o próprio Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. Ele fala que o patrimônio imaterial é tudo isso. E aí eu trago para vocês, por exemplo, aqui o frevo, lá de Recife. Com certeza é um patrimônio imaterial para eles, né? Porque é uma cultura. Isso acaba sendo regido em todo o Brasil. O frevo é um patrimônio imaterial lá em Recife. A capoeira na Bahia, com certeza, é um patrimônio imaterial. Cada cidade, cada estado acaba atribuindo o que vem a ser, de fato, um patrimônio material e imaterial para aquela sociedade. Eu tenho também aqui uma cavalgada, deve ser em Pernambuco, Rio Grande do Norte, essas tradições. Também temos em Mato Grosso. Enfim, a partir do momento que a sociedade, ela cultua, ela enaltece essas tradições folclóricas, elas são consideradas patrimônio imaterial. Tá bom? Isso, o próprio regulamento do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que rege sobre a questão dos patrimônios. Tudo bem? Bom, aqui se fala que patrimônio imaterial são fatos. São atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão longe, para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Senhores, quem mora em Belém do Pará, você tem ali o Ciro de Nazaré, muito famoso, muito respeitado por aquela sociedade, por aquele povo. Você imagina indo para o Ciro, olha a crença humana. As pessoas fazem questão de pegar naquela corda, né, para poder acompanhar
a, o, ali a Santa, a Nossa Senhora de Nazaré. Então tem todo um contexto religioso, uma crença religiosa. Ah, você vai para Aparecida do Norte, São Paulo, aonde também tem toda uma crença religiosa. E com base nessas crenças, nessas tradições, eles acabam sendo tombados como patrimônio imaterial. Percebe? Numa festa, o peão de boiadeira em Barretos, que é uma tradição já ali, pode ser tombado, ou se me falha a memória, já é tombado como patrimônio imaterial. Porque é uma consagração social. As pessoas esperam todos os anos acontecer aquilo. Assim como o Círio de Nazaré, onde você vê a devoção cada ano crescer. E aí entra lá com um projeto de tornar aquela tradição um patrimônio material. Porque isso tem que ser aprovado pelo município, pelo Estado, são projetos que são criados. E aquilo vai fazer parte do povo brasileiro, do povo daquele estado, daquela cidade. Por exemplo, a Congadas em Minas Gerais. A Congada em Minas é uma... Aqui em Mato Grosso, Congada, ali em Pontes de Lacerda, é uma tradição dos negros que vieram para o Brasil e aqui se tornaram escravos. Essa tradição que passa de geração em geração, as pessoas elas se preparam inteiro para colocar em prática aquilo. Existe um período do ano também que aquilo funciona. A Congada e outros. Por exemplo, o patrimônio imaterial, e eu faço questão de novamente repetir essa imagem e esse conceito, são todas as manifestações e expressões que a sociedade e os homens criam ou criaram ao longo dos anos. O que é criado hoje e o que foi criado ontem, no passado, acabam acumulando com as gerações de outrora, de outros tempos. Então, as tradições lá do século XIX, do século XX, irão se juntar às tradições do século XXI, que nós estamos agora. Percebe? Que a sociedade ela acaba criando esses conceitos e valorizando esses momentos. Por exemplo, a ONU e a Unesco, elas definem patrimônio imaterial como as práticas, as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, como os instrumentos, os objetos, os artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Por exemplo, uma dança indígena de uma etnia que tem todos uma tradição, ela pode virar um patrimônio material. O mico-leão dourado, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele é um patrimônio daquela região. Tanto é que não pode caçar o mico-leão dourado, que é muito bonitinho. O centro histórico aqui de Vila Rica, hoje Ouro Preto, é um patrimônio tombado como patrimônio material. Olha a riqueza. Eu tenho aqui as ruínas das missões lá de São Miguel das Missões. É um patrimônio material. A paisagem do Rio de Janeiro, gente, é um patrimônio imaterial paisagístico. Olha só essa beleza, ela é ímpar. Catarata do Iguaçu, olha aqui, também. Eu tenho aqui o folclore, dança junina, né? Também eu tenho a capoeira, eu tenho o frevo,
eu tenho aqui o Centro Histórico da Bahia, eu tenho a própria escultura ali de Brasília, eu tenho a Catedral de Brasília, eu tenho o Senado, tudo passa a ser patrimônio. Então a Unesco, juntamente com a ONU, ela define patrimônio imaterial como sendo as práticas de representações, de expressões, de conhecimento, de técnica, instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que estão associados ao patrimônio. Muito louco, né? Olha só. Olha a cultura, olha o conceito. Segundo Canclini, ele fala que cultura é um processo ao qual chama de hibridade. Como assim? A hibridade, ela é composta por ligações interculturais, em que se combinam e se intercambiam elementos diversos, tá? Formando aí, até diverso, tudo bem, até diverso, eu tirei aqui, formando um mosaico, formando aí um mosaico da sociedade. Por exemplo, senhores, olha só, o queijo de Minas, cara. O queijo de Minas passa a ser um patrimônio material, culinário, por exemplo. Louco, né? Na verdade, os patrimônios é a importância para aquela sociedade. Aí eu tenho aqui o forró, o carimbó, lá em Belém, capoeira. Olha só, gente, eu tenho o tricô, cara, o bordado no Nordeste, as mulheres rendeiras. Eu tenho aqui as festas religiosas em várias partes do Brasil, os batuques, enfim. O próprio artesanato ali, as miniaturas, os caras criando miniaturas de madeira, esculpindo, ou até mesmo de argila. É muito louco, cara. Ó, as tradições, as pinturas. Você vê um mosaico brasileiro olha só, cara, os bonecos gigantes de Recife, lá de Olinda. É um patrimônio cultural material. Aliás, vai ser já imaterial, que é os bonecos de Olinda, os bonecos gigantes de Olinda. Tudo isso é muito importante para o povo brasileiro entender a sua origem, o seu legado. Olha só aqui o Ciro de Nazaré, louco, cara. Canclini, ele fala, esse é o autor de um livro chamado Patrimônio. A cultura, ele é um processo ao qual chamamos de hibridade. Híbrido, junta muita coisa. Composto por ligações interculturais, que se combinam e se intercambiam elementos diversos, formando aí esse mosaico que eu apresentei para vocês. Então, independente se eu sou do norte, se eu sou de Rondônia, eu sou de Porto Velho, nós temos nossas culturas que vai intercambiar com outras culturas e de outras pessoas que chegam para cá para poder aprender também a nossa cultura. Certinho? Ele fala que no processo de globalização, as tradições populares desenvolvem-se transformando-se. Canclini também completa. O patrimônio material, no processo de globalização, as tradições populares desenvolveram-se, transformando-se. Está aí. Por exemplo, lá no Mato Grosso, aquela viola de coxo, que os caras faziam e fazem até hoje. Ela é muito cara e existe o seu som específico. Tudo isso, senhores, é um processo que acaba se misturando com o do passado. E o Brasil ele é muito rico em cultura, em suas tradições. As tradições elas permanecem passando de geração em geração. As tradições, tá? Também novas são criadas.
Vejam o que vem a ser o patrimônio material. O patrimônio imaterial são bens culturais de natureza que dizem respeito àquelas práticas e domínio da vida social, que se manifestam em saberes, ofícios e modo de fazer. Assim como também celebrações, formas de expressão cênica, no caso a arte, né? Arte plástica, musicais ou lúdica. O teatro, ele vem a ser um patrimônio material. E nos lugares como mercados, as feiras, santuários, que abrigam aí práticas culturais coletivas. E é incrível você passando em alguma cidade brasileira, você vê alguns santuários que remete um passado assim glorioso, saudoso, e que até hoje a tradição, o povo, contempla esse passado que já é presente. É louco, né? E se projeta para o futuro também, porque eles não querem acabar a tradição. Gente, Pantanal, a tradição pantaneira, por exemplo, os caras não deixam morrer. Por quê? É a cultura que já passou gerações e mais gerações. Então, percebe que quando eles preservam uma cultura, eles acham legal aquilo. Então, por que não manter? Não modificando, mas do jeito que era. Aproximando o máximo da real do passado. Veja aí. Para o Instituto de Patrimônio Artístico Nacional, ele estabelece nos seus livros de registro que o patrimônio material você pode registrar nos livros das celebrações, nos livros dos saberes, nos livros das formas de expressão e nos livros dos lugares. Dentro do Instituto de Patrimônio, existe a classificação daquele patrimônio que você irá julgar. É um patrimônio material, então ele vai para qual livro? Para X livro. É um patrimônio imaterial, ele vai para qual livro? Então, para você entender qual a sua especificidade, qual a sua característica. É assim que é no Brasil hoje. Eu não posso dizer que qualquer coisa é patrimônio material, mas qual a sua especificidade? Qual a sua classificação? Percebe? Com base nisso, você vai ter uma clareza daquele objeto. Quando vocês procurarem no IFAM, já sabe qual grupo ele vai pertencer. A lista de patrimônio imaterial em Rondônia, nós temos quem? A festa do Divino Espírito Santo. Que acontece aonde? No Vale do Guaporé. Essa aí é uma festa, é uma tradição, antiga. Segundo reza a lenda e a história, que essa tradição começa com a vinda da família real para o Brasil. E naquela época o Vale do Guaporé já existia, 1808, quando chega a família real. E com isso eles adotam essa tradição de consagrar o Divino Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nessa tradição, eles buscam integrar a originalidade. Todos os anos, esse batelão ele é refeito. Para essa atividade, se utiliza alguns homens remadores. Existe um quantitativo, 12, 6 de cada lado,
além de o cara que está na ponta soltando os foguetes, os remadores, eles têm uma cadência de, ao remar e jogar água, ao remar e jogar água. Eu tenho outros homens que são responsáveis pelo leme, a direção. Eu tenho os meninos cantores, e são meninos com a faixa etária específica, até 12, 13, 14 anos, quando estão tendo a mudança de voz. Detalhe pequeno, não tem uma mulher nessa embarcação. Não pode. É uma tradição. Mas o imperador e a imperatriz do ano, que vai ser a festa, tem que ser pessoas exemplares na vida conjugal e social. Não é qualquer pessoa. Então, essa embarcação, ela anda em várias localidades que contempla a festa do Divino Espírito Santo. No Vale do Guaporé. Em Mamoré também. Tá certo? Olha lá. Outro patrimônio imaterial para o estado de Rondônia foi o café Robusta da Amazônia. É declarado patrimônio cultural e imaterial de Rondônia. O café que, com o passar do tempo, ele vai ganhar as suas qualificações. Aí eu tenho a família produzindo café. Eu tenho também os nossos nativos, nossos indígenas, produzem café. O outro patrimônio material que foi registrado foi o passeio de barco no Rio Madeira. É conhecido como patrimônio material. Segundo, consta, é um lindo pôr do sol. Um dos maiores atrativos turísticos de Porto Velho, os passeios de barcos pelas águas barrentas do Rio Madeira, onde as pessoas podem contemplar o pôr do sol da capital, ganhou a importância e o reconhecimento do poder público. E quem manifesta isso é o poder público, certo? Levando a categoria de patrimônio imaterial. Esses são alguns dos nossos patrimônios. Porém, senhores, a lembrança, ela é passada completa em sua reconstituição, a mais minuciosa possível. É uma memória registradora que delega ao arquivo o cuidado de se lembrar por ela e desacelera os sinais onde ela se deposita, como a serpente, sua pele morta. Quem fala isso é Pierre Nora. Pierre Nora é um autor que eu sigo, que eu gosto. Ele fala que a lembrança do passado, ela é passada completa em sua reconstituição, a mais minuciosa possível. É uma memória registradora que delega ao arquivo o cuidado. Olha, é uma memória registradora que delega ao arquivo o cuidado de se lembrar por ela e desacelera os sinais onde ela se deposita, como faz a cobra. Ele fala aqui, como faz a serpente, sua pele morta. Lembra que quando a serpente ela está mudando a sua pele, ela fica no ambiente, ela vai tirando aos poucos e ali deposita. Ela vai embora, deixa para trás a pele morta, que não serve para nada. Então, a memória também é assim. Ela vai relembrando o passado, né, com mais entusiasmo. É uma coisa assim bacana. Vejam, as danças, as mulheres, as baianas do Nosso Senhor do Bonfim, e ali no Pará também, há uma crença muito grande em cima dessas tradições. Olha aqui mais.
A preservação do patrimônio histórico e cultural de uma sociedade ou lugar contribui para a valorização da identidade coletiva de um povo, promovendo aí o turismo cultural e estimulando o diálogo intergeracional, geração a geração. Dessa forma, cada geração dá a sua contribuição. De que forma? Preservando ou esquecendo essa herança. E aí, quando você vê um pátio dessa igreja, a forma como ela foi criada, a estrutura em si, tudo isso é fantástico. Você, nossa, aqui é um patrimônio material. Então, preservar esse patrimônio histórico, cultural, é preservar o nosso legado, senhores, a nossa história, nossa memória, nosso passado. E aí eu trago para vocês possíveis patrimônios imateriais em Rondônia. Talvez na tua cidade também vocês encontram isso. Ah, professor, talvez aqui em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Ouro Preto, sei lá. Aqui nós temos uma tradição legal, que de repente pode passar a ser um patrimônio imaterial. Claro, e aí compete ao setor político consagrar esse monumento, material ou imaterial. E aí, interessante, ó, eu trago para vocês aquilo que poderá ser um patrimônio material aqui para Rondônia. A festa pomerana, que acontece aonde? Lá em Espigão. Preservando as tradições culturais em Rondônia, esses descendentes acabam todos os anos colocando em prática a festa pomerana. E a cidade respira esse turismo. As tradições. Aí temos a culinária, as bebidas, os artesanatos. Isso aí é logo que você chega em Espigão do Oeste. Conheço Espigão, cidade bonita, pequena, mais bonita, mas com uma tradição enraizada. Olha aí. Podemos também colocar uma tradição gaúcha. Em várias cidades de Rondônia você tem um CTG. É um local onde reúne os gaúchos para poder lembrar da terra de onde eles vieram, as suas tradições. Comer um bom churrasco, uma boa música, uma boa erva, enfim. Tudo isso é a tradição deles. Além disso, poderá ser um patrimônio material a flor do maracujá, que ela já existe aqui em Porto Velho há muito tempo, mas não tem um local específico de apresentação. Antigamente era na Farquhar, depois foi para o Parque dos Tanques, aí depois veio aqui para a Avenida dos Imigrantes, acaba mudando, mas nós não temos um local específico para as apresentações das quadrilhas e bois bubais aqui de Rondônia. Eu acho que faltou aqui mencionar para vocês também o boi bubá, né? O duelo da fronteira. O duelo da fronteira em Guajará-Mirim é um potencial patrimônio imaterial para Rondônia também. Tá bom? E aí voltou, né? Chamamos de educação patrimonial, então, um processo permanente e sistemático de trabalho educativo que tem como ponto de partida o patrimônio cultural com todas as suas manifestações. Eu trago isso novamente para vocês, porque a nossa trilha é sobre educação patrimonial e isso, levar essas informações, o contexto histórico, a memória, o sentimento de pertencimento aos nossos alunos é muito importante. Saber que a educação é tudo isso que foi falado nessa trilha de hoje. Tá certo? Bom, agora eu deixo para vocês, a sua vez, o que vai ser preciso nessa atividade. Então, segue no quadro. Vamos lá. Eu vou explicar o que vocês vão fazer para as próximas aulas. Lembram que
a partir de agora, olha aqui, na nossa primeira lâmina, nós estamos falando que essa aula vocês irão utilizar na aula tanto 8 como também 9. Então, acabamos de passar para vocês a trilha 7, certo? Ou a aula 7, e vocês vão utilizar na aula 8 e 9. Então, vamos lá para o final, que estávamos falando para vocês sobre a atividade. Então, olha só. Em dupla, tá, aluno? Em dupla, vocês irão fazer um levantamento quanto à existência de patrimônio imaterial em sua localidade. É isso mesmo que vocês ouviram. Patrimônio imaterial. Na trilha anterior, falávamos sobre patrimônio material. Nessa outra é imaterial. Então, como pesquisa, professor, eu posso fazer individual? Pode. Isso é uma sugestão, tá? Professor, podemos fazer em dupla? Pode. Se o trabalho for fluir melhor ainda. Não, porque, bora eu, fulano, ciclano perto, nós estamos numa localidade, fique mais fácil, não tem problema. O importante é você trazer esse resultado e que você participe da pesquisa. Não vai ficar na aba não, tá? Você tem que trabalhar. Então, eu coloquei em dupla, mas pode ser em trio, pode ser em quádruplo. Você fará um levantamento quanto à existência de patrimônio imaterial em sua localidade. Seja lá na tua aldeia, no teu quilombo, na tua cidade, na tua vila, no teu distrito, enfim, em qualquer canto. O que eu quero saber? Eu quero que você conceitue para mim o que vem a ser patrimônio imaterial. Vocês aprenderam na aula de hoje. Você pode até pesquisar. Vá lá, pesquise no livro, pesquise no Google, o que vem a ser patrimônio imaterial. Certo? Próxima pergunta. Quais os patrimônios imateriais existentes aí na sua localidade? E aí, bom, você fala assim, professor, olha, nós detectamos tais patrimônios imateriais aqui onde eu moro, só que não foram tombados. Bom, aí já é um outro esquema. Mas se você observa que a sociedade aí contempla bastante esse patrimônio material, falta ser tombado. Mas ele é um patrimônio material, que você tem entendimento que é isso. Fechou? 3. Quando e como surgiu esse patrimônio material? Claro que para isso, você vai fazer essa pesquisa, consultando fulano, ciclano, beltrano, para poder obter essas respostas. Vocês não vão pesquisar isso na internet, não tem como. Vou procurar um senhor mais antigo. Aquela senhora é mais antiga, de repente ele deve saber, então procure. Segundo o senhor Manuel, essa tradição de patrimônio material, que é o forró, chegou aqui em tal ano, trazido por tal fulano, eles começam, entendeu? É assim a narrativa. Fechou? Questão 4. Esse patrimônio material, ele continua na ativa ou já abandonaram? Professor, existiu de fato uma tradição aqui onde eu moro. Só que a pessoa que era responsável, ela morreu, ou ela se mudou, ela foi embora, ou aconteceu isso e aquilo que abandonaram. Isso é muito bom saber, tá bom? Item 5. Lembram que vocês vão fazer isso em 2 aulas, na aula 7 e na aula 8, tá bom? Aliás, aula 9, 8 e 9. 5. Existe algum patrimônio material contemporâneo? Aliás, alguma tradição que foi criada agora? Uma cantoria, uma dança, uma tradição que foi criada recente
que vocês acham que tem uma potencialidade para se tornar um patrimônio material? Se, qual é? Se não, deixa quieto. 6. Como esse patrimônio material é transmitido entre gerações? O que a sociedade onde você mora faz para que possa transmitir de geração em geração esse patrimônio? Aqui, por exemplo, tem a arte de fazer tricô. Pode ser um patrimônio material. As mulheres, quando vão lavar roupa, elas têm uma cantoria. Pode ser um patrimônio material. Tá? Então, a 6. Como esse patrimônio material é transmitido entre gerações? Olha, desde pequeno, as mulheres, as meninas já são obrigadas a saber, ou os homens, os rapazes e tal. Tudo vai existir uma resposta. Fechou? Item 7. Você, aluno, teria o nome de algum patrimônio material que poderia ser tomado? Na tua concepção, já que você assistiu a nossa trilha, sabe muito bem como se dá o conceito, e você acha que deveria ser tomado como um patrimônio material. Então você relacionou. Qual deles? 8ª, perdão. Você participa de algum evento cultural que possa ser patrimônio material? Sim, professor. Eu participo da festa pomerana aqui de Espigão. Eu sou integrante. O meu tio participa, a minha família participa. Eu participo de um forró aqui que poderá ser um patrimônio imaterial. Eu participo de um teatro que fala sobre o surgimento da cidade, não sei o quê, que pode ser um potencial patrimônio material. Viu? Bom, essas aulas, elas serão usadas na aula 7, 8 e 9. Na aula 7, passe o questionário acima para o caderno. Você vai colocar isso aí no caderno para poder dar um espaço. Eu coloco a pergunta e deixo aí umas 4 linhas. Reescreva esse questionário para o teu caderno. Na aula 8, responda as perguntas do questionário. As que você souber, responda. O que você não souber, procure resposta. Com aonde for mais viável. Na aula 8, faça a tabulação das respostas, envie no grupo e separe para o diário de bordo. Quando você pegar todas essas informações, você vai tabular. Olha, tantas pessoas conhecem o que é patrimônio, tantas não conhecem o que é patrimônio, né? Você vai fazer uma seleção de quantos respondidos, quantos não foram respondidas, o que é importante, o que não é importante. Então, você vai fazer assim, um geral de tudo que você apresentou. Feito isso, senhores, é só cair para o abraço. Então, hoje, nessa trilha de hoje, vocês aprenderam sobre patrimônio imaterial. Imaterial é tudo aquilo que são tradições, folclores, dança, música, teatro, paisagístico, enfim, tudo que envolve aquilo que não é palpável, porque patrimônio material é o que você consegue tocar, o imaterial é o que você não consegue tocar, mas são tradições passadas de geração para geração. Eu fico por aqui, nós tivemos hoje a trilha de patrimônio imaterial e aguardo vocês com o resultado nas aulas 8 e 9. Tchau, tchau!